Tudo bem? Bom, nós vamos para mais uma aula do nosso curso de Adobe XD, tá? Bom, basicamente essa é a aula onde nós vamos falar sobre tipografia. E se você quiser se aprofundar um pouco mais na área de UI design e até mesmo consumir um conteúdo muito mais profundo e denso e se tornar um especialista na área, basicamente nós temos o nosso curso do zero ao avançado, onde você vai aprender diversas partes, tanto teórica quanto prática, para se tornar um especialista em design de interface e até mesmo você vai poder saber como outros especialistas conseguem mercado, novos clientes e você vai ter a experiência aí de um nômade digital também que já atuou na área para poder passar esse conhecimento para você. Então, se você ficou interessado, clique na descrição e basicamente você vai conseguir acessar esse nosso curso, tudo bem? Bom, então vamos dar sequência aqui na aula de tipografia. Basicamente, a gente vai aprender um pouco dos atalhos, mexer um pouco com a tipografia e quais são os recursos e as formas que você faz para poder adicionar alguns estilos diferentes na sua tipografia. Então vamos lá. A princípio nós temos diversas ferramentas aqui no nosso canto esquerdo e basicamente nós vamos selecionar a ferramenta de tipografia. Lembra que todos esses estilos aqui eles também têm um atalho, tá? Todas as ferramentas têm um atalho onde você pode selecionar qual ferramenta ter. E a partir desse momento você clica na tela onde você poderá escrever aqui o teu texto, né? E aí você clica na ferramenta mover e aí você vai poder mover essa ferramenta novamente. Perceba que ele nos dá um ponto aqui, ó, bem no meio do nosso texto, e basicamente através desse ponto a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho da nossa tipografia. Mas eu vou te pontuar que aqui nós temos dois tipos de elementos para poder mexer com a tipografia, que é a caixa de texto, e perceba como o comportamento é diferente. Eu vou escrever um texto genérico aqui na caixa de texto, e você vai perceber que eu vou limitar a minha caixa de texto, posicionar o texto à esquerda, para vocês poderem ver que a caixa de texto ela delimita o tamanho do meu conteúdo ou até onde, né, até onde o nosso conteúdo vai ir. E a partir desse momento eu vou clicar com a ferramenta V, de mover novamente. Perceba que ele também pontua aqui no meio e com um ponto diferente dos outros pontos que estão nas laterais. O que ele significa? Ele mostra para a gente que é possível nós fazermos aumentar, né, o tamanho da nossa caixa para que a gente possa visualizar o texto que a gente escreveu mais abaixo. E dessa forma eu visualizo todo o texto que a gente escreveu. Lembrando que a caixa ela pode delimitar a largura e também a altura do seu texto. Lembrando que esse tipo de comportamento é bem relevante, principalmente para quando nós formos fazer artigos no nosso layout. Então perceba que esse primeiro ponto, ele aumenta ou diminui o tamanho da nossa tipografia, ele mexe justamente com o tamanho da tipografia em si, e a caixa de texto delimita a proporção e até mesmo aonde vai o teu conteúdo, tanto altura quanto largura, e até mesmo qual vai ser a visualização. E agora, mexendo aqui na tipografia, perceba que a gente tem algumas ferramentas aqui no nosso canto direito. A primeira delas aqui é onde a gente pode alterar a própria tipografia no qual está inserido no nosso layout ou até mesmo está inserido aqui na nossa prancheta e na nossa artboard. Então aqui a gente altera a família da fonte. Lembrando que essas fontes você pode instalar na sua máquina ou até mesmo utilizar algumas fontes que vêm com a própria ferramenta, tudo bem? Bom, então vamos lá. A partir desse momento, vamos selecionar Arial Black e perceba que, dependendo da tipografia que você selecionar, ele vai te dar algumas opções de você alterar o tamanho dela ou até mesmo a densidade dela. Você pode alterar entre regular, itálico, né, bold, dependendo da tipografia, ou até mesmo bold itálico. Dependendo da tipografia, ele também te pontua uma alteração de médio, tá? De você colocar a proporção média. E aqui nessa caixinha é onde você altera o tamanho dela diretamente, no canto esquerdo onde você estava. Então dá para alterar o tamanho dela alterando simplesmente o número que você pontua aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer uma alteração, diminuir o tamanho da minha tipografia para a gente poder ver os outros recursos que nós temos também aqui no Adobe XD. Lembrando que mais abaixo nós podemos mexer na largura ou no espaçamento, né, entre as linhas, tá? E a partir desse momento eu vou diminuir o tamanho e aí você pode perceber que o espaçamento entre as letras, né, ele diminuiu também. Um outro ponto também é a altura da linha. Então aqui você pode modificar a altura da linha. Perceba que o espaçamento entre uma e outra alterou, obviamente, por conta do tamanho. Vamos voltar, onde nós podemos fazer esse tipo de modificação. Algo bem legal e também bem relevante aqui é principalmente quanto à altura, é que a gente pode também fazer a alteração através dessa ferramenta, onde a gente pode fazer a modificação de um texto e outro, ok?
Aqui abaixo a gente já tem aqui a alteração de alinhamento, então a gente pode alterar como assim, a esquerda, centralizado ou alinhamento à direita, tá? A gente pode optar por essas três opções, vai depender muito da formatação do nosso layout, ou até mesmo de como a gente vai querer exibir o nosso texto, tudo bem? Aqui, ó, há uma possibilidade de a gente também deixar o que a gente chama de uppercase, né? Todas as tipografias em um tamanho, é o que a gente chama de maiúsculo, né? A gente chama de uppercase. Então, a gente consegue também, imagina que você tem um texto onde você está com esse texto totalmente sem o camel case, né? Somente o texto minúsculo. Deixa eu voltar aqui, tirar essa ferramenta, selecionar ela. Somente o texto minúsculo. Estou com o Caps Lock ativado aqui no nosso layout. Vou desativar a ferramenta. Ok? Então, a partir desse momento, a gente pode fazer essa alteração de texto maiúsculo ou de texto minúsculo. Vai depender muito do nosso objetivo, dependendo do texto que você for inserir, ou até mesmo dependendo do tipo de texto que você for escrever no seu layout. Então, a partir desse momento, ó, perceba que nós temos o texto minúsculo, a gente seleciona essa ferramenta aqui, ele deixa em uppercase. E até mesmo, ó, apertando o Alt, eu vou duplicar esse texto. Perceba que eu tenho diversas tipografias aqui. Eu vou tirar essa seleção, escrever um outro texto para vocês poderem visualizar. Vou tirar essa seleção, deixei esse texto totalmente minúsculo e eu vario entre texto maiúsculo e textos minúsculos. A partir do momento que eu selecionar os textos que estão em minúsculo e selecionar essa opção, ele vai deixar os meus textos maiúsculos. Então, imagina que você tem um layout muito grande e que você também quer fazer essa modificação. Ao invés de você fazer um por um, ele já automatiza esse processo e que vai ser bem relevante para nós, ok? Bom, vamos dar sequência aqui nas outras funcionalidades. Basicamente, a gente também tem diversas outras opções de transformar o texto, né? Então aqui você pode deixar sublinhado, enfim, você pode deixar um corte no meio, vai variar muito do estilo que você quer fazer no seu layout. Entretanto, essas opções são bastante relevantes você conhecer para poder ter a opção de personalização e até mesmo focar 100% na ferramenta com os recursos que ela oferece. Outra possibilidade é de deixar o texto transparente. Então, todos os elementos, como vocês viram na aula anterior, a gente tem a possibilidade de deixar ele mais opaco ou menos opaco. Então, aumentar a opacidade ou diminuir a opacidade dela. A gente pode alterar a cor dele, né? Naturalmente a gente altera a cor. E um dos elementos também bastante fundamental que muitas pessoas utilizam é a borda do texto, tá? Vai muito de acordo com, enfim, o teu projeto. Eu vou alterar ela para 2, só para vocês poderem visualizar, aumentar o preenchimento. Então perceba que o nosso texto aqui já ficou com a cor da borda, tá? A gente pode alterar o preenchimento também, variando muito aí o estilo do nosso texto. Outra coisa bastante relevante é a sombra. Muitas pessoas também utilizam sombra aí no seu texto, isso vai muito de acordo com o projeto também, mas que é possível você aumentar a densidade da sombra ou diminuir a densidade da sombra, mas é possível você fazer essa estilização, coisa que o Adobe XD também, o Adobe Photoshop também fazia, o Adobe XD também traz consigo aqui esse tipo de modificação. Algo que você tem que tomar bastante atenção, tomar bastante cuidado com relação ao desfoque, tá? Não é tão utilizado assim para texto, para tipografia, mas é uma das opções que também você tem. Perceba que aqui ó, no meio ele já faz uma alteração, né, na luz e etc. Mas é uma opção que você tem também e toma bastante cuidado com essa opção de desfoque dentro de tipografia. Algo que eu tenho que falar e pontuar é, imagina só que você tem um projeto onde você quer transformar um texto em um vetor. Será que você vai ter que sair do software para poder fazer essa transformação? Obviamente não. O Adobe XD, se você tiver no Mac, basicamente basta você apertar o Command 8. Se você tiver no Windows, basta você ativar aí o seu Ctrl, tudo bem? E a partir desse momento, perceba que aqui ele era antigamente um texto e agora se transformou aí em um vetor. Perceba que no momento que eu clico nele 2 vezes, ele vai ter diversos pontos aqui, ó, que naturalmente dá para a gente alterar porque ele se transformou em um vetor. Então, para as pessoas que ilustram, para as pessoas que fazem modificações em texto, transformando em vetor, isso é bem relevante, principalmente para as pessoas que mexem com ilustração, tá? Transformar esse texto em vetor. Perceba que não dá nem para eu editar mais o texto em si, ele me dá os pontos, ok? Isso é bem relevante. Vou apertar o Ctrl Z aqui para a gente poder voltar. Algo que é muito interessante também, ó, perceba que eu fiz essa modificação nesse texto com sombra, estilização e etc. E vou escrever um novo texto. Nesse momento que eu escrevi um novo texto, perceba que ele já vem com algumas
das modificações que eu fiz, mas não todas. Se eu seleciono esse texto e esse texto aqui, eu venho aqui em camadas, né? Basicamente aqui eu tenho uma opção de salvar, né, esse estilo aqui, transformar um estilo característico, né? A partir do momento que eu salvei esse estilo, perceba que eu não estou mais em camada, né? Eu já estou na parte de assets. A partir do momento que eu estou na parte de assets, eu posso utilizar esse estilo aqui também nessa tipografia. Perceba que, imagina só que eu tivesse diversas outras tipografias no texto que eu acabei de criar, mas eu quero replicar o estilo da tipografia que eu fiz aqui em todas elas. Então, a partir desse momento, eu salvei ele como um assets e ele traz todas as características que eu coloquei nessa tipografia para as demais, ok? Uma das coisas bem relevante aqui, e aí você vai poder também alterar aqui em relação à sombra, o desfoque, e clicando aqui diretamente, né, onde eu salvei ela, a gente tem a opção de editar. Você clica com um botão direito aí, né, do mouse, você pode editar ela e também editar os estilos, né? E aí ele vai pegar as características de todas as tipografias que eu adicionei. Então isso é bem relevante caso você queira alterar de uma vez, né? Coisa que é por isso que o Adobe percebeu a necessidade de focar em interface, coisa que no Photoshop talvez você teria que fazer um a um. Então nesse momento você já tem a opção de selecionar todos. E aí você vai vendo pequenas vantagens que vai fazendo com que o dia a dia do design de interface basicamente se torne mais fácil, tá? Então você pode alterar a característica de uma única vez, que ele vai alterar todas aquelas nos quais você selecionou, tudo bem? Bem, isso é bem relevante, principalmente para projetos grandes, quando vocês têm diversas pranchetas utilizando uma única fonte, uma única tipografia, ao invés de você alterar um por um, você altera todos de uma vez. É quase, para quem manja de front-end aí, quase um pré-processador para design, tudo bem? Então isso foi muito bem pensado aqui em relação a Adobe, tá? Bom, a gente precisa falar também, né, principalmente tornando um guia de estilo. Então essa é uma forma de você fazer com que uma única fonte se torne um guia de estilo. É óbvio que você também pode estilizar outras fontes também, salvar essa outra fonte aqui como um guia de estilo, né? A partir do momento que você salva, você também pode reutilizar essas características para as outras fontes. Então perceba que nós temos duas fontes da mesma característica, pintada de verde, e outra fonte de outra característica com preenchimento diferente das outras duas, ok? Então isso é muito relevante, aí que você começa a ver as pequenas vantagens que o Adobe XD fornece, que se tornam grande agilidade e de grande utilidade na parte de desenho de interface para nós profissionais, tudo bem? Então, gente, essa foi a aula de tipografia. Se você ficou com alguma dúvida especificamente sobre algumas dessas funcionalidades ou como que você pode reaproveitar o que a gente chama de assets, né, ou até mesmo um guia de estilo para tipografia, não deixe de comentar aí, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha. E se você quer se aprofundar um pouco mais na parte de design de interface, perceba que nós temos o curso também, o iDesign, onde a gente fala como você pode se tornar um designer de interface e, além disso, você vai ter a experiência de outros profissionais que já atuam na área, já se inseriram no mercado, para poder te auxiliar no melhor caminho, ok? Se você quer se tornar um nômade digital, se você quer trabalhar em agência, se você quer trabalhar por conta, ou até mesmo se você quer trabalhar em uma grande multinacional, esse curso é especialmente feito para você, onde você vai poder se especializar em diversas necessidades. Então não deixe de conferir a página para que você possa aí se especializar cada vez mais, e vamos para a próxima aula.